Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão em mais um Agentes Nerds. E hoje nós daremos seguimento com o vídeo que eu comecei a falar sobre The King of Fighters A New Beginning. Eu já fiz um vídeo comentando os 3 primeiros volumes e hoje nós falaremos sobre os volumes 4 e 5. Mas assim, vamos lá. The King of Fighters A New Beginning, ele é um título bastante peculiar. Primeiro porque a New Pop está trazendo um mangá de The King of Fighters que até então o Brasil carece de mangás de The King of Fighters. Segundo ponto é o seu título, A New Beginning, um novo começo. E é legal quando falo sobre isso, esse novo começo, o mangá te apresenta novos personagens e quando a gente chega aqui no volume 4, esse volume 4, ele começa a nos mostrar algumas coisinhas que nos chamam a atenção para o que seria esse novo começo. E quando a gente chega no volume 5, a gente tem a cartada que precisávamos para entender o motivo do título. Quando a história ele chama a gente para esse novo começo de história, ele não se trata apenas da história do mangá em si. Tudo está enraizado nesse novo começo deles. A história de cada personagem, as decisões que cada personagem toma da transição de um The King of Fighters para outro e nos chama a refletir sobre esses novos começos também. Porque nossa vida é completamente cheia de términos e novos começos. Sim, eu tô falando muito de novos começos no vídeo, mas é justamente pra gente entender essa questão. No volume 4, a coisa ela começa a tomar uma proporção maior. Nos 3 primeiros mangás eu falei sobre alguma coisa ou alguém que está por trás do evento, que não é simplesmente a pessoa que está construindo o que fez o torneio, e que tem alguém tentando trazer seres de volta à vida. E aí no volume 4 a gente já tem uma pequena noção. Na verdade, quem acompanha a franquia The King of Fighters já começa a ter um vislumbre do que é muito antes. Porque nós estamos falando da Nestes, e quem comandava a Nestes é o Ignis. Então a gente já tem aí um vislumbre assim, pô, então quem será que esses caras estão tentando trazer? Mas a Nestes ela é desfeita, e aí são os remanescentes dela. E aqui nós vamos dar um pequeno adendo. Vamos fazer um adendo aqui. O Ignis, ele surge com a proposta de raça perfeita. Ele é um deus de uma raça perfeita e ele quer construir essa raça perfeita na Terra. E quem não é condizente com aquilo, ele simplesmente erradica. Ou seja, o Ignis simplesmente quer formar uma ditadura no planeta. Aí junta a galerinha, impede o Ignis no The King of Fighters 2001, e aí, a partir disso, algumas pessoas se tornam remanescentes do Ignis. Então, tipo, da Nestes. E essas pessoas no A New Beginning tentam retornar com a Nestes e, por consequência, a gente já sabe que eles querem trazer de volta. Aqui é uma coisa bastante legal, porque onde será que a gente já viu isso? Onde será? Star Wars. Pois é, nós temos ali Star Wars episódios de 1 a 6, que é justamente para nos mostrar a formação de uma ditadura, e depois como que essa ditadura começa a tomar conta da galáxia ao ponto de querer eliminar todos que são contra o tal do Império. E depois que esse Império é desfeito no episódio 6, a gente inicia o episódio 7, 8 e 9 nos mostrando que os remanescentes daquela ditadura tentando trazer aquilo de volta. Olha para vocês verem como que as coisas vão se amarrando aqui. Será que esses caras do The King of Fighters pegaram essa referência lá em The King of Fighters, lá em Star Wars? Não sei. Mas tem uma coisa muito interessante nesse mangá, falando já de referências, é a garota aqui, ó. Ela é a Zarina,
E esse time que vocês estão vendo aqui na capa é o time do Brasil. Eles falam que é América do Sul, mas ao decorrer da história a gente sabe que ele é o time do Brasil. Uma coisa que é bastante peculiar, inclusive, nesse time, é que nenhum deles luta jiu-jitsu brasileiro, por exemplo. A Zarina parece que ela é uma lutadora de alguma espécie de Muay Thai, ou aí tem o outro personagem que ele é um camarada do ninjutsu. E temos o que seria o líder do time deles aqui, que se chama Nelson, e o cara luta boxe. Repara que nenhuma das artes marciais é brasileira. E a Zarina, ela tem o hábito de ficar colocando estrangeirismos nas suas falas. Alguma pessoa que começar a ler esse mangá, chegar no time do Brasil, pode achar estranho. Mas esse time não poderia ser mais brasileiro possível. Por que eu tô falando isso? Nós, no Brasil, temos esse péssimo hábito de inserir estrangeirismos nas nossas coisas. Não é à toa que quando a gente pega no mundo dos jogos, a gente tem o Ganka, né? A gente pegou o to gank e transformou em Ganka. Nós pegamos o verbo to farm para falar farmar. Entende? Então nós já temos esse hábito de inserir esses estrangeirismos na nossa língua. E assim, a gente tem também o péssimo hábito de gostar mais das coisas de fora do que das coisas de dentro. Então, tipo, cada um desses personagens dentro das suas artes marciais são coisas que a gente dá realmente mais importância para essas artes marciais do que pra gente. Houve um tempo no Brasil em que a gente dava mais importância pro boxe, aí depois veio a galera do Muay Thai, e aí por fim tá aí o camarada que parece ser um otaku. Então aí vocês já tiram de tudo. Mas a Zarina, ela também tem uma outra coisa que é muito legal, assim, de se ver. O uniforme dela, a roupa da Zarina toda. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui. A Zarina toda. Se vocês repararem, a roupa dela é amarela. A cabeça dela, aqui na cabeça dela, o detalhe é verde. No braço não vai dar para perceber, mas é azul. Então nós temos aí verde, amarelo, azul. O tamanco dela é branco, então ela já é da cor do Brasil. E o vermelho no cinto. Olha que legal. Esse vermelho no cinto nada mais é do que uma referência ao pau Brasil. Entende? É legal, eu adorei. Quando eu olhei pra Zarina, caraca, que legal isso daqui. Então, assim, o volume 4 ele começa um pouco morno, mas é algo que a gente já espera de acontecer, porque é o time da Leona que tá lutando, Leona, Clark e Ralph. E aí, ao mesmo tempo que é um pouco galhofa, ele é um pouco importante também. Porque a New Beginning, algum personagem resolveu desaparecer e é necessário que esse personagem tenha um novo início como ele mesmo. E aí o Clark é que resolve fazer com que esse personagem retorne para esse novo começo. O Ralph, ele tem uma luta contra o Ramon, é muito tranquilo. E logo em seguida começa o time K contra o time da América do Sul. E aqui nós temos um embate que não é apenas um embate físico, mas é um embate emocional também. E em alguns pontos até um embate moral. Por que isso? Porque enquanto o time K, que é um time completamente formado de ex-nestes, o K e a Kula são humanos modificados, perderam suas memórias e eles não têm nada de objetivos, eles não sonham, eles não têm metas, eles não são tão humanos quanto nós humanos, e o Máxima é um robô. Em contrapartida, nós temos o time da América do Sul que tem sonhos. O time da América do Sul, ele quer eles querem realizar os seus objetivos, entende? Então nós temos aí um embate entre um time que não sonha, portanto eles não têm um objetivo, contra um time que tem esses objetivos, eles têm um sonho, eles querem lutar por estes sonhos. Olha a sacada, se você tem um sonho, se você acredita em algo, lute por aquilo. E aí nós temos também aquela questão de tomarmos cuidado para que as pessoas não tirem proveito da gente enquanto estamos buscando os nossos sonhos, para que essas pessoas sejam beneficiadas e nós quebremos a cara. Isso acontece principalmente com o Nelson dentro da história, que aí a gente pula para o volume 5, que é todo focado nesse resultado. E aqui no volume 5 a gente tem uma coisa
que eu falei, mano, essa sacada é genial demais. Por quê? Porque acontece um determinado evento, eles vão parar dentro da base de operações da Nestes, e lá eles descobrem que o Kyo, ele foi clonado mais um monte de vezes. Para quem jogou The King of Fighters 99, 2000 e 2001, vê muito essa questão dos clones do Kyo. E aí o pessoal tá lutando contra esses clones, depois eles descobrem que não são realmente clones, que eles são robôs que estão usando dados dos lutadores. E aí o Kyo, ele chega no lugar, ele enfrenta todos eles e os mata muito rápido. E aqui é legal porque o Kyo faz uma crítica bastante interessante, que é, vocês ainda estão usando os meus dados velhos? Vocês estão pegando meus dados de que época, sabe? Porque, tipo, o Kyo ali, ele já nos mostra o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu como pessoa e como jogador, lutador no caso, e aí a galera ainda tá vivendo no passado. Isso é até uma chamada de atenção para aquelas pessoas que ficam apegadas ao passado e se esquecem de observar o futuro. Quantas e quantas pessoas se prenderam nos The King of Fighters antigos, o 97, o 98 e o 2002 mais especificamente, e simplesmente ignoram todo o resto. Simplesmente não gostaram de algum jogo que veio depois e simplesmente pararam de jogar. Entendem? O Kyo nos chama a entender esse tipo de coisa, esse tipo de situação, e é legal porque dentro do volume 5 alguns personagens passam a ter esses novos inícios. A lição é dada e ela é muito bem aprendida pelos personagens. E aí cabe a nós pegarmos essa mesma ideia e colocarmos em prática dentro das nossas vidas. Os mangás, eles são muito bons. O volume 4, ele começa, como eu falei, meio galhofa, mas ele ganha uma proporção gigantesca, mas é algo de se esperar. Leona, Clark e Ralph. Clark e Ralph não levam nada a sério mesmo, então a gente já espera ser algo muito galhofa assim. E aí a coisa começa a tomar uma proporção gigantesca quando se trata do time K. E, cara, quero muito ver o que vai acontecer no volume 6, porque o bicho pegou aqui, a coisa ficou feia, eles meio que resolveram. Mas será que realmente acabou? Fica muito esse questionamento aí, porque personagens que não tinham sonhos passam a ter esses sonhos, personagens sem objetivos passam a criar os seus próprios objetivos. Afinal de contas, somos todos humanos, independente de termos poderes ou não. E se somos humanos, nós sonhamos. E se sonhamos, nós buscamos realizar esses sonhos, realizar as nossas metas, e se preciso for, nós lutaremos para conseguir realizar esses sonhos e alcançar essas metas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério, se vocês não estão acompanhando The King of Fighters A New Beginning, façam isso o mais rápido possível. A New Pop está fazendo um trabalho excelente trazendo esse mangá para cá. Falando nisso, no volume 4 nós temos algumas vírgulas fora do lugar, tá? Para quem for mais chatinho aí com essa questão do português. Fora isso, tá tudo muito ok. Tem uma referência a Metal Slug nesse negócio. Eu falei, mano, os caras conseguiram trazer até Metal Slug aqui pra dentro e ficou muito divertido. É um quadro, tá? É um desenho, não tem fala, não tem nada. É um quadro, um desenho. E aí, quem entender, entendeu. Quem não entender, passa. Porque não vai ver nenhum daqueles personagens que a gente conhece no Metal Slug. Mas vê alguém que já esteve em Metal Slug. Quem já conhece, já sabe. Só por isso aqui já matou a charada. Mas é muito divertido. Você olha que da hora, os caras fizeram isso aqui e tal. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Que a força esteja com vocês. Grande abraço e até mais.